Você fala de Cristo no trabalho? Como você faz isso? Como você usa a sua profissão para testemunhar de Cristo? Vamos estudar a história de um homem que colocou a profissão a serviço de Deus. E por causa disso, podemos saber muitas coisas que aconteceram enquanto Jesus esteve na Terra. Lucas, o médico amado que se tornou historiador. Estudo bíblico. Podemos descrever o Dr. Lucas como um pequeno grande homem de Deus. Seu nome é mencionado apenas 3 vezes no Novo Testamento: Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11 e Filemão verso 24. Com esse servo de Deus, também se reforça a lição divina. Os grandes homens do conceito de Deus certamente não são os grandes que os homens escolhem, como vemos na escolha de Davi como rei por Samuel. O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lucas é o médico amado. Esse cognome lhe foi dado por Paulo, o apóstolo, em Colossenses 4,14. Certamente, todos que conviveram com esse servo de Deus poderiam também chamá-lo assim, o médico amado. Parte 1. Missionário médico. Basta ser um leitor atencioso para notar que no livro de Atos, a partir do capítulo 16, o historiador Lucas é incluído em sua própria narrativa pelo uso do pronome pessoal nós. Isso indica que Lucas acompanhou Paulo de Troade a Filipos no começo de sua segunda viagem missionária e que 6 anos mais tarde voltou a acompanhá-lo em Filipos, no fim da 3ª viagem missionária. Então ficou com Paulo em Cesareia, quando ele esteve preso durante 2 anos, e foi a Roma com ele. Em seus escritos, faz uso de termos comuns aos médicos, como curar, febre alta, cheio de lepra, leito. Vamos aproveitar para refletir sobre a noção de equipe na obra missionária. O pastor, muitas vezes, é um missionário solitário. Para alguns, esse ministério solitário é conveniente, faz tudo sozinho com a finalidade de se fazer necessário, mas com um grande prejuízo para uma obra que vai além dele, porque é a obra de Deus. Paulo, ao contrário, sentia a necessidade de outros companheiros, formando uma equipe. Além disso, nota-se que a ação missionária inclui a ação social, e em alguns países, o visto de entrada do governo para estrangeiro só é fornecido ao projeto missionário que inclui desenvolvimento de projetos sociais, como médicos, educadores, engenheiros. Quão grande foi a colaboração de Lucas com o Evangelho de Cristo? Lucas é chamado de cooperador, um dos cooperadores na missão missionária de Paulo. Parte 2. Historiador eclesiástico. O trabalho de Lucas, como médico, produzia efeitos imediatos e temporários. Como pregador do Evangelho, produzia mudanças de vida. Sua obra como escritor e historiador atravessou toda a história do início do cristianismo, chegando a nós hoje. Lucas não era um simples espectador que admirava a doutrina cristã, mas sim um pregador ativo e missionário. Foi o primeiro grande historiador eclesiástico e apologista literário do cristianismo. Citação de Merrill C. Tenney. De acordo com a tradição da Igreja e comprovação documental, Lucas foi o autor do livro de Atos, o qual é sequência do Evangelho segundo o mesmo autor. Os 2 livros começam com uma dedicatória a Teófilo. Talvez Teófilo tenha sido um novo convertido, e Lucas quisesse explicar a ele as origens do cristianismo. Lucas afirma a Teófilo que está baseando a sua obra nos relatos recebidos de pessoas que eram testemunhas oculares e ministros da palavra, conforme está no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 2. Essas pessoas haviam contado a Lucas tudo o que sabiam a respeito de Jesus: nascimento, vida, morte e ressurreição, ensinos, milagres e etc. Mas Lucas pesquisou bem todos os fatos antes de escrever a Teófilo. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo.
Evangelho de Lucas, capítulo 1, verso 3. Lucas relata mais sobre o nascimento de João Batista e o nascimento do Senhor que os outros evangelistas. Será que ele entrevistou Maria, a mãe de Jesus, para averiguar os fatos a respeito do nascimento de Jesus? Um médico tem que fazer muitas perguntas aos pacientes e com calma ouvir as respostas, anotando tudo direitinho. Sem dúvida, Lucas deve ter usado dessa habilidade para entrevistar pessoas que tinham convivido com o Senhor. Muitas vezes as pessoas têm mais facilidade de falar com um médico. Quem sabe Maria tenha explicado a Lucas os fatos a respeito do seu filho, aquelas coisas que ela havia guardado no seu coração durante muitos anos. Então foi com eles para Nazaré e lhes era obediente. A sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 51. Quanto ao material do livro de Atos, Lucas se valeu de suas próprias memórias quando possível. Também conversou muito com Paulo e os crentes de Jerusalém, Antioquia da Síria, etc. Nas viagens, teve tempo de conversar com Silas e Timóteo também. As descobertas arqueológicas têm confirmado a exatidão histórica de Lucas de maneira surpreendente. Por exemplo, sabe-se atualmente que o uso que Lucas fez dos títulos de vários escalões de oficiais locais e governamentais de províncias, como procuradores, cônsules, pretores, politarcas, asiarcas, entre outros, mostra-se acuradamente correto, correspondentes às ocasiões e lugares acerca dos quais Lucas estava escrevendo. Parte 3. Inólogo cristão. O Espírito Santo usou Lucas em um dos aspectos mais elevados do serviço cristão, o louvor. Temos claras evidências de sua especial sensibilidade ao louvor. Dos 4 evangelistas, foi o único a registrar 5 hinos maravilhosos. O primeiro cântico foi o de Isabel. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 41 ao 45. Isabel, cheia do Espírito Santo, exclamou em alta voz. Nota-se que Isabel exaltou a Deus pela sua salvação. Não é um louvor a Maria, mas a Deus. Isabel reconheceu que Maria foi abençoada por Deus e explicou o motivo. Está escrito: bem-aventurada é aquela que creu. O segundo cântico foi o de Maria. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 46 ao 55. Maria era a bendita mãe do Salvador. Podemos sentir um pouco de sua emoção diante dos cânticos de genuíno louvor a Deus. Assim, Maria foi inspirada a louvar. A minha alma engrandece ao Senhor. O terceiro cântico foi o de Zacarias. Evangelho de Lucas, capítulo 1, do verso 67 ao 79. Este cântico revela o elo entre os profetas e Cristo, entre as profecias e o seu cumprimento. O quarto cântico foi o dos anjos. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 8 ao 14. Este cântico anunciou que havia nascido o Salvador, o mais extraordinário motivo de louvor a Deus. O quinto cântico foi o de Simeão. Evangelho de Lucas, capítulo 2, do verso 29 ao 32. Deus fez uma promessa pessoal a Simeão, como vemos no versículo 26. Ele não morreria sem ver a profecia cumprida. Veria o Salvador. E você, já conquistou promessas pessoais de Deus em sua vida? Como inólogo, Lucas registrou também o louvor de uma mulher no meio da multidão. Lucas capítulo 11, verso 27. O louvor das multidões. Lucas capítulo 19, os versos 37 e 38. E notou que Jesus falou do louvor das próprias pedras. Lucas 19, verso 40. Conclusão. Lucas deixou exemplo de conversão acompanhada de consagração total a Deus. Sua vida foi útil em todos os sentidos, como médico, missionário, historiador, e teve alcance duradouro. Em sua vida experimentou a plenitude do Espírito. Realmente, Lucas foi um crente segundo o coração de Deus, aquele que apresentava seu corpo diariamente por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, de acordo com Romanos 12, verso 1. Um crente que vivia somente para servir ao seu Senhor e ao seu povo. Que sejamos crentes do tipo de Lucas. Aplicações para a minha vida. Como eu posso usar mais a minha profissão para servir ao Senhor?
Como posso servir mais e melhor ao povo do Senhor? Eu uso as minhas obrigações profissionais como desculpa para não me envolver na obra do Senhor? Deus não procura pessoas preguiçosas ou desocupadas para o seu serviço. Vejamos alguns exemplos. Moisés estava ocupado com o rebanho de Jetro. Gideão estava debulhando o trigo. Eliseu estava arando a terra com 12 juntas de bois. Saul estava procurando as jumentas de seu pai. Davi estava pastoreando o rebanho de seu pai. Neemias estava servindo o rei. Pedro e André estavam lançando as redes ao mar. Tiago e João estavam remendando redes de pesca. Muito obrigado por ter participado deste estudo comigo até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe e te capacite para a obra que de antemão Ele preparou para você. Até o próximo estudo e Shalom para você e sua família. Estudo Bíblico.